Imagine que você nunca escolheu absolutamente nada na sua vida. Não escolheu onde morar, não escolheu o que comer, não escolheu o nome que carregaria pelo resto dos seus dias. E não escolheu, jamais escolheu o homem que dividiria a sua cama, os seus sonhos, o seu corpo, a sua vida inteira. Imagine acordar todo dia ao lado de um estranho que o mundo chama de seu marido, mas que você sabe, no lugar mais fundo de si mesma, que nunca foi e nunca seria. Imagine carregar esse peso em silêncio, ano após ano, sem poder dizer uma palavra, sem poder fazer um gesto, sem poder nem ao menos olhar para o homem que seu coração escolheu, porque alguém poderia ver e alguém poderia contar, e as consequências seriam devastadoras. Pernambuco, 1875. Fazenda Santa Cruz, uma noite de São João que mudaria para sempre a história de 10 mulheres. Uma noite em que elas fizeram algo que ninguém, nem o senhor mais cruel, nem a lei mais rígida, nem o chicote mais pesado, conseguiria jamais apagar da memória delas. Naquela noite, 10 mulheres escravizadas decidiram escolher. Escolher os homens que amariam, escolher as camas em que dormiriam, escolher as famílias que construiriam. E pagaram um preço altíssimo por isso, mas não se arrependeram, nunca. A Fazenda Santa Cruz se estendia por centenas de hectares de terra vermelha pernambucana, entre canaviais que pareciam não ter fim e um céu que, nos dias bons, era azul demais para um lugar tão sofrido. Um azul que parecia uma promessa que o mundo nunca cumpria. O casarão branco ficava no alto de uma pequena elevação, como se quisesse observar tudo de cima, como se quisesse lembrar a todo momento quem mandava, quem tinha o direito de olhar para baixo e chamar aquilo tudo de seu. Ao pé do morro, alinhadas como sepulturas numa fileira comprida e silenciosa, as senzalas, pequenas, escuras, úmidas no inverno, sufocantes no verão, com cheiro de terra molhada e de gente que trabalha demais e descansa de menos. E dentro delas, vida, muito mais vida do que qualquer senhor jamais foi capaz de enxergar, muito mais humanidade do que qualquer caderno de registro conseguia conter. O senhor da fazenda chamava-se Ernesto Cavalcante de Melo. Um homem de 50 e poucos anos, barba cerrada, bigode grisalho, mãos grossas de quem nunca trabalhou com elas, mas sempre soube usá-las para punir. Era viúvo desde os 40, tinha 2 filhos estudando em Recife e administrava sua propriedade com a frieza absoluta de quem cuida de um negócio, não de pessoas. Para ele, a fazenda era uma equação: terra, cana, braços, lucro. E essa equação incluía como componente fundamental os casamentos. Havia anos, ele havia estabelecido uniões entre os escravizados, por ele escolhidas, por ele determinadas, registradas com letra firme em seu caderno de couro preto. Não era amor, não era cuidado, era controle, era a garantia de que crianças nasceriam mais braços para o canavial, que os homens teriam um motivo para não fugir, que as mulheres teriam um homem que, ao menos no papel, responderia por elas. 10 casais, 20 pessoas, todos registrados no caderno de couro preto do senhor Ernesto, como se fossem itens de inventário. E 10 desses 20, as mulheres, carregavam em silêncio um peso que nenhum caderno jamais registraria e nenhum feitor jamais conseguiria quantificar. Joana tinha 32 anos. Alta, de ossos largos, com uma voz que carregava autoridade natural, o tipo de voz que faz o silêncio antes de falar, o tipo de presença que enche um cômodo antes mesmo de o corpo entrar. Nascida na senzala, filha de uma mãe que havia sido vendida quando Joana tinha 6 anos, num negócio de dívida que o senhor anterior havia fechado sem pestanejar. Ela não havia chorado naquele dia em que levaram a mãe. Tinha aprendido cedo, muito cedo, que as lágrimas eram um luxo que custava caro demais para quem não tinha nada. Era casada com Benedito, um homem bom, de verdade bom,
mas sem graça, sem faísca, sem o fogo que Joana precisava para sentir que estava viva. O homem que ela amava era outro, Luís, forte, de olhos que sabiam rir, mesmo quando a boca estava fechada, com aquele jeito de andar que parecia que o chão era dele, mas sem arrogância, com uma calma que não era fraqueza, mas a coisa mais próxima de força que Joana já havia visto. Luís, que era marido de Conceição. Luís, que ela nunca havia tocado além de um acidente de mão na hora de passar uma cesta no canavial. Maria tinha 28 anos. Pequena, rápida, de mãos que nunca paravam, que precisavam estar sempre fazendo alguma coisa, bordando, trançando, consertando, criando. Bordava à noite quando as outras dormiam, aproveitando qualquer fresta de luz que a lua oferecia para criar flores em pedaços de pano que não valiam nada no mercado e ao mesmo tempo valiam tudo para ela, porque eram a prova de que havia uma parte de si mesma que ninguém podia comprar, nem vender, nem registrar num caderno de couro preto. Era casada com Domingos, um homem que bebia quando podia e que dormia virado para a parede como se ela não existisse. O homem que ela queria era Firmino, o marido de Rosa, um homem de dedos delicados que sabia consertar coisas quebradas com uma paciência que parecia infinita e que havia consertado o coração de Maria sem nem saber, com um simples sorriso dado numa tarde de trabalho, quando ela havia tropeçado, e ele havia estendido a mão para ajudá-la a levantar e não havia soltado imediatamente. Havia segurado um segundo a mais do que precisava, e naquele segundo Maria havia entendido tudo. Rosa tinha 26 anos, loura de pele escura, os cabelos sempre amarrados com um pano colorido que ela trocava a cada semana, como se a cor do pano fosse a única variável que ela controlava na própria aparência. Era a mais alegre das 10, ou pelo menos a que melhor fingia a alegria, porque Rosa havia aprendido que a alegria era uma armadura que deixava o sofrimento do lado de fora. Cantava enquanto trabalhava, ria das piadas de todo mundo, fazia os outros acreditarem que estava bem, mas não estava. Era casada com Firmino, que a tratava com respeito absoluto e frieza absoluta, como se ela fosse uma ferramenta valiosa que merecia ser preservada, mas não abraçada. O homem que ela queria era Antônio, o marido de Ana, com quem havia trocado olhares por anos inteiros, sem nunca ter coragem de transformar esses olhares em palavras, porque as palavras teriam consequências, e o silêncio, por mais pesado que fosse, era pelo menos seguro. Ana tinha 30 anos. Séria, de sobrancelhas grossas e um jeito de andar que parecia desafiar o chão a se mexer na hora errada. Era rezadeira, conhecia ervas e chás e benzimentos que as outras mulheres e os outros homens buscavam quando seus filhos adoeciam e os remédios do Senhor não chegavam, porque os remédios do Senhor raramente chegavam. Era casada com Antônio, mas o olhava como se olhasse para um estranho que havia se instalado na sua vida sem pedir licença. O homem que ela queria era Geraldo, marido de Perpétua, com quem partilhava uma cumplicidade profunda que havia crescido nas sombras ao longo de anos, regada de conversas roubadas ao entardecer quando os outros não prestavam atenção. Conversas sobre ervas e sobre estrelas, e sobre o que existe depois da morte, e sobre o que vale a pena viver antes dela. Perpétua tinha 24 anos, era a mais nova das 10. Grande de barriga com o segundo filho, já havia perdido um bebê antes, em circunstâncias que ela nunca descrevia, mas que todas as outras entendiam pelo silêncio com que ela guardava aquela memória. Olhos vermelhos de tanto não dormir, de tanto vigiar o ventre com medo de perder mais uma vez. Era casada com Geraldo, um homem tão ausente emocionalmente que poderia não estar ali, que olhava para ela como se ela fosse parte da paisagem da senzala, nem boa nem ruim, simplesmente presente. Ela queria Benedito, o marido de Joana,
Porque Benedito era gentil, porque Benedito nunca levantava a voz, porque Benedito cuidava de uma planta num canto do quintal da senzala, com uma delicadeza que Perpétua achava a coisa mais bela que já havia visto num homem. Aquele cuidado com algo pequeno e frágil que precisava de atenção para crescer. Assim, como um labirinto de afetos proibidos tecido ao longo de anos de proximidade forçada e escolha negada, as outras 5 mulheres, Conceição, Felícia, Teresa, Belmira e Nair, completavam o círculo, cada uma amando o marido de outra. Cada uma sendo amada, ou não, por um homem que pertencia, no papel, a uma companheira. A fazenda Santa Cruz era, no fundo, um coração partido em 20 pedaços, todos arrumados em 10 camas erradas por decreto de um homem que nunca havia perguntado a ninguém o que sentia. Nenhuma delas havia falado sobre isso. Não abertamente, não com palavras claras e diretas. Havia olhares que duravam 1 segundo a mais do que deveriam. Havia pausas em conversas que deveriam ser simples e que de repente ficavam carregadas de algo sem nome. Havia o jeito como certas palavras eram ditas ou deliberadamente não ditas. O jeito como certas distâncias eram mantidas com um esforço que só quem precisava manter aquele esforço conseguia perceber. Mas palavras verdadeiras, palavras corajosas, palavras que dissessem em voz alta o que existia por baixo de tudo aquilo, essas nunca, até aquela noite. A noite de São João de 1865 era, como toda noite de São João, no sertão pernambucano, uma noite de fogo. Fogos de artifício explodindo na cidade, a 3 léguas de distância, iluminando o horizonte em laranja e vermelho, como se o céu estivesse chamando atenção para si mesmo. Forró tocando em algum lugar que as escravizadas não podiam ir. Uma zabumba, marcando um ritmo que chegava amortecido pela distância, mas ainda assim chegava, como uma lembrança de que havia outro mundo além das cercas da fazenda. O senhor Ernesto havia partido para Recife 3 dias antes. Negócios que ele nunca explicava, mas que sempre pareciam urgentes, levando consigo o feitor principal e 2 capatazes de confiança. Havia deixado na fazenda apenas o velho Tibúrcio, um feitor de 60 anos, com joelhos ruins e um humor que piorava quando tinha que ficar acordado depois das 9 da noite. Era, em outras palavras, a noite mais livre que as 20 pessoas da senzala haviam tido em anos. Não livre de verdade, não livre do modo que a palavra merece, mas livre do olhar mais atento, livre da vigilância mais intensa, livre o suficiente para que algo pudesse acontecer que de outro modo nunca teria espaço para acontecer. As mulheres se reuniram ao redor da fogueira do terreiro depois que os homens foram dormir cedo, esgotados de um dia de colheita pesada. 10 mulheres, uma fogueira que estalava e mandava faíscas para o céu escuro, e um silêncio que pesava diferente daquele silêncio de todos os dias. Um silêncio que parecia estar esperando por alguma coisa, que parecia estar guardando espaço para uma palavra que ainda não havia chegado, mas que já estava a caminho. Foi Joana quem falou primeiro. Ela ficou de pé sem avisar, de um jeito que fez as outras se ajeitarem instintivamente, como se soubessem que o que viria era importante. A fogueira iluminava seu rosto pela metade. Metade luz dourada, metade sombra profunda. E quando ela abriu a boca, a voz saiu diferente de todas as outras vozes que ela usava no cotidiano. Não era a voz do trabalho, pragmática e eficiente. Não era a voz do medo, contida e baixa. Era uma voz que ela havia guardado por anos dentro de um lugar que nem ela mesma visitava com frequência, esperando pelo momento certo, esperando pela noite certa, esperando por uma fogueira e por 9 outras mulheres que entenderiam. Preciso falar uma coisa, disse ela, e nenhuma das outras se mexeu. Eu não amo Benedito. Joana disse isso devagar, pesando cada sílaba como se fosse um fardo que havia carregado por tempo demais, e que finalmente estava pousando no chão de uma vez, sem cuidado, porque já não havia mais energia para ser cuidadosa.
nunca amei. E nenhuma de vocês ama o homem que o Senhor colocou na sua cama. O silêncio que se seguiu foi daqueles que duram mais do que parecem. 8, 10, talvez 15 segundos. A fogueira estalou. Algum inseto cantou lá longe. O vento mexeu nas folhas de uma mangueira que crescia no canto do terreiro há mais anos do que qualquer pessoa presente conseguia lembrar. Foi Rosa quem quebrou o silêncio, com aquela voz que ela usava para cantar, mas agora carregada de algo que não era música, carregada de uma tensão que a música normalmente cobria e que agora ficou exposta. "Como você sabe?", perguntou ela, olhando para Joana com uma mistura de desconfiança e esperança que só existia naqueles olhos. "Porque eu olho para vocês", respondeu Joana sem hesitar. "Eu olho para os olhos de vocês quando os homens passam. Eu vejo onde os olhos de vocês vão. Eu vejo onde não deveriam ir, onde vocês mesmas sabem que não deveriam ir, mas que vão de qualquer jeito, porque o coração não recebe decreto de senhor de fazenda." Mais silêncio. Mas agora era um silêncio diferente, mais quente, mais carregado de eletricidade, o tipo de silêncio que precede uma confissão, que antecede o momento em que uma verdade que estava guardada finalmente decide que não aguenta mais ficar quieta. Maria foi a primeira a ceder. "Eu quero Firmino", disse ela, olhando para o chão como se o chão pudesse engolir o peso daquelas 3 palavras. "Desde que ele chegou aqui, há 3 anos. Eu sei que é o homem de Rosa, mas é ele. Sempre foi ele." Rosa não ficou brava. Fez algo que ninguém esperava. Soltou um riso curto, quase sem graça. O riso de quem recebe uma notícia que ao mesmo tempo surpreende e não surpreende. "E eu quero Antônio", disse ela então. O marido de Ana. Ana abriu os olhos. Olhou para Rosa. Olhou para Joana. Havia algo de assustador e de libertador naquele momento ao mesmo tempo. A sensação de um nó sendo desfeito e de uma correnteza sendo liberada de uma vez. "Eu quero Geraldo", disse Ana, com a voz firme de quem havia praticado aquela frase sozinha, dezenas de vezes no escuro, que havia dito aquelas palavras para si mesma em pensamento tantas vezes que elas já estavam gastas de tanto repetir e ao mesmo tempo novas, porque nunca haviam saído em voz alta para outro ser humano ouvir. E assim como uma corrente que vai se desfazendo elo por elo, quando o primeiro elo se solta, cada mulher foi falando. Perpétua queria Benedito, Conceição queria Luiz, Felícia queria o marido de Teresa, Teresa queria o marido de Belmira, Belmira queria o marido de Nair, e Nair, a mais quieta das 10, a que raramente falava em qualquer reunião, e que quando falava, sempre parecia estar pesando cada palavra antes de liberá-la, disse com uma voz que era quase um sussurro, mas que chegou a todos os ouvidos do círculo: "Eu quero Domingos." E Joana, que havia começado tudo, fechou o círculo com uma palavra que soou como pedra caindo em água funda, produzindo ondas que se espalharam pelo silêncio do terreiro em todas as direções. "Eu quero Luiz." Houve uma longa pausa, em que todas processaram o que havia acontecido ali, o que havia sido dito em voz alta pela primeira vez, o que havia sido reconhecido como real e legítimo e existente diante de testemunhas. Elas haviam dito o que nunca havia saído da cabeça de nenhuma delas, e o mundo não havia caído. A fogueira continuava queimando, o inseto continuava cantando, o céu não havia desabado. Foi então que Joana fez a proposta que nenhuma delas esperava, e que todas, no fundo mais fundo de si mesmas, haviam sonhado de formas que nem elas mesmas reconheciam como sonho. "E se trocássemos?" Se você está ouvindo essa história e ela já está te tocando de um jeito que você não estava esperando, se inscreva no canal agora. Porque esse tipo de história que ninguém conta nas aulas de história, a gente conta aqui toda semana, com todo o cuidado e toda a profundidade que ela merece. Joana explicou a proposta com a clareza de quem, ou havia pensado muito sobre aquilo,
ou havia recebido aquela clareza como um presente inesperado da noite de São João e do fogo e da coragem coletiva daquelas 10 vozes reunidas. Senhores fazem leilão de nós, disse ela. Eles escolhem quem fica com quem, escolhem nossos maridos, nossas camas, nossas famílias, nossos filhos, nossas vidas inteiras. Pois bem, esta noite nós fazemos o nosso leilão. Só que é diferente. Cada uma escolhe o homem que quer. Cada uma vai para a cama de quem decidiu. Não tem ninguém mandando. Somos nós. Houve objeções. Claro que houve, porque eram mulheres inteligentes. E a inteligência significa também enxergar o perigo quando ele existe. E os homens? Perguntou Felícia, com a voz nervosa de quem já está vendo o perigo antes de completar o pensamento. Eles vão querer? Vamos perguntar, respondeu Joana, como se fosse a coisa mais simples do mundo, como se perguntar fosse um ato tão natural quanto respirar, o que talvez fosse a parte mais revolucionária de tudo aquilo. E se o senhor descobrir? Perguntou Teresa, com a voz ainda mais miúda. O senhor está em Recife, disse Joana, e se nós formos cuidadosas, ele não vai descobrir. Amanhã de manhã, cada uma volta para o lugar de sempre. Só que por esta noite que é nossa e de ninguém mais, somos nós que mandamos. Belmira levantou a cabeça e perguntou com uma voz que não era de esperança ingênua, mas de algo mais perigoso, mais adulto, mais consciente do que estava sendo proposto. E se a gente quiser mais que uma noite? A pergunta ficou no ar como fumaça que demora a se dissipar. Joana demorou um momento para responder. E quando respondeu, havia uma faísca nos olhos dela, que ia muito além da fogueira do terreiro. Então a gente vê, disse ela. Joana foi até a senzala dos homens. Entrou devagar, com a fogueira ainda brilhando nas suas costas e projetando sua sombra comprida para dentro do espaço escuro. Acordou cada um com um toque no ombro, um por um, com cuidado, mas sem cerimônia. 10 homens, 10 rostos confusos, emergindo do sono, olhos embaçados, corpos cansados, espíritos que precisavam de um momento para entender o que estava acontecendo no meio da noite de São João. Ela sentou no centro do espaço e os olhou a todos. Nenhuma de nós ama o homem que o Senhor escolheu para nós, disse ela, sem rodeios, sem introdução, sem amenidades. Cada uma de nós quer outro homem. Conversamos, fizemos uma lista. Nós queremos trocar. Esta noite, se vocês deixarem e se vocês quiserem, nós vamos para as camas de quem escolhemos, não de quem foi imposto por alguém que não nos perguntou nada. O silêncio que se seguiu entre os homens foi diferente do silêncio das mulheres na fogueira. Era um silêncio com mais confusão misturada, mais surpresa, mais necessidade de tempo para processar. Alguns se olhavam. Outros olhavam para Joana com expressões que misturavam espanto e algo que se aproximava de alívio. Luiz, o que Joana queria, ficou muito quieto, com os olhos fixos num ponto do chão que não existia, mas que ele precisava ver enquanto reorganizava tudo que aquelas palavras haviam mexido dentro dele. Foi Benedito, o homem gentil que cuidava de uma planta no quintal, quem falou primeiro entre os homens, com uma calma que parecia ter esperado por exatamente aquela conversa. Eu sempre soube que ela queria outro, disse ele, referindo-se a Joana sem mágoa na voz, com uma honestidade que era ao mesmo tempo dolorosa e libertadora. E eu também nunca tive o coração todo dado para cá. Houve risadas abafadas entre os homens, risadas nervosas e aliviadas ao mesmo tempo. O tipo de riso que acontece quando uma tensão que existia há muito tempo finalmente é nomeada e descobre que não precisava ser tão pesada. E depois, uma a uma, as confissões vieram também dos homens. Porque os homens também tinham seus segredos guardados, seus olhares roubados nos momentos de trabalho, seus sonhos que iam para lugares que o caderno de couro preto do Senhor dizia que eram proibidos. No final,
Depois de conversas que duraram até a meia-noite, depois de acordos estabelecidos entre adultos que pela primeira vez em muito tempo estavam sendo tratados como adultos, os 20 disseram sim. 10 mulheres foram dormir nas camas que escolheram. Pela primeira vez na vida, Joana foi até Luís, parou na soleira da porta com a fogueira projetando sua sombra longa para dentro. Luís estava de pé, esperando, com uma expressão que não era de triunfo nem de desejo apressado, mas de algo mais grave e mais honrado. Você não é obrigado, disse Joana. Eu sei, respondeu Luís, e foi o suficiente. 2 palavras que valeram mais do que qualquer promessa que qualquer senhor já havia imposto. Ao longo daquela noite, algo aconteceu que transcendia completamente os corpos. Claro que havia desejo, seria ingênuo e desonesto negar. Seria diminuir o que aquelas mulheres sentiram ao lado dos homens que haviam escolhido. Mas havia também algo mais raro, mais precioso, mais difícil de nomear do que o desejo. Havia a escolha, a consciência plena em cada uma daquelas 10 mulheres de que estavam ali porque queriam estar, de que tinham caminhado com as próprias pernas até aquela cama, de que nenhum senhor havia decidido aquilo, de que por aquela noite, pelo menos, eram donas de si mesmas de um modo que nenhum documento, nenhum caderno, nenhuma lei conseguia registrar, mas que era real, da maneira mais profunda que a realidade pode ser. Maria, ao lado de Firmino, ficou acordada por um longo tempo depois que ele adormeceu, apenas olhando para o telhado de palha que havia olhado tantas outras noites, mas que naquela noite parecia diferente, parecia menor e ao mesmo tempo mais seu. Ela estava sorrindo. Era um sorriso pequeno, quase invisível, do tipo que acontece quando uma coisa que parecia definitivamente impossível de repente se torna real e você precisa de tempo para acreditar que não vai acordar. Rosa, ao lado de Antônio, descobriu que ele tinha medo do escuro. Ela se surpreendeu genuinamente, porque Antônio era um homem que cortava cana com eficiência mecânica e carregava pedras sem reclamar e nunca parecia ter medo de nada visível. E ele tinha medo do escuro. Ela pegou na mão dele sem pensar. Ele deixou, e os dois dormiram assim, de mãos dadas, como se fossem crianças, como se a Fazenda Santa Cruz e o Sr. Ernesto e o caderno de couro preto não existissem. Ana e Geraldo conversaram durante horas sobre as estrelas que entravam pela fresta da janela, sobre o que aconteceria depois que o senhor morresse, sobre onde iriam se um dia fossem livres, sobre o que significa ser livre quando você nunca soube o que era. Era a primeira vez que Ana conversava com um homem daquele jeito, com aquela abertura, com aquela sensação de que as palavras podiam ir para onde quisessem, sem que houvesse um limite imposto de fora. Ela percebeu que havia sido privada não apenas de escolher a cama, mas de escolher a conversa, a intimidade das palavras. A proximidade das ideias lhe havia sido roubada tanto quanto qualquer outra coisa. Antes do amanhecer, Joana acordou a todas. Havia um acordo, e acordos precisavam ser honrados. Cada uma voltou ao lugar de sempre antes que o galo cantasse. Na manhã seguinte, o terreiro da Fazenda Santa Cruz acordou com o mesmo barulho de panelas, o mesmo cheiro de fumaça, os mesmos gritos do feitor chamando para o trabalho. Tudo igual na superfície, mas nada era igual por baixo. Cada uma das 10 mulheres carregava por dentro uma chama que não estava lá na noite anterior, uma certeza sobre si mesma que nenhuma madrugada poderia apagar. Passaram-se 3 dias após o São João. O Sr. Ernesto voltou de Recife com um humor azedo e um novo chicote de couro trançado que ele pendurou na parede do escritório como quem pendura uma declaração de intenções. A fazenda voltou ao seu ritmo imposto de acordar antes do sol. Trabalho exaustivo no canavial, janta sem graça, senzala, silêncio. Mas naquele sábado à noite, quando os homens já dormiam, Joana reuniu as mulheres novamente.
Não ao redor da fogueira desta vez, mas numa das senzalas com a porta fechada, num sussurro coletivo que soava como prece e planejamento ao mesmo tempo. Eu não quero que tenha sido só uma noite, disse ela simplesmente. Ninguém disse nada por um momento, e então, uma por uma, as cabeças foram concordando. O sistema que estabeleceram era elegante na sua simplicidade, produto da necessidade e da inteligência coletiva de 20 pessoas que haviam decidido que havia algo mais importante do que a segurança absoluta. Nas noites em que o feitor rondava, cada um dormia no lugar oficial que o caderno de couro preto determinava. Nas outras noites, a maioria das noites, as trocas aconteciam. Havia uma sentinela de plantão entre as mulheres, se revezando em turnos, vigiando os movimentos do casarão e do alojamento do feitor, pronta para dar o sinal se algo se movesse na direção errada. Mês após mês, estação após estação, a Fazenda Santa Cruz viveu uma vida dupla. Na superfície, para os olhos do senhor Ernesto e de qualquer pessoa que olhasse de fora, a ordem do caderno de couro preto. 10 casais oficiais, 10 camas oficiais, tudo registrado e catalogado e aparentemente sob controle. Por baixo dessa superfície, invisível mas absolutamente real, a vida verdadeira. 10 casais nascidos da escolha, mantidos pelo cuidado e pela determinação coletiva de 20 pessoas que haviam decidido juntas, sem combinação prévia e sem teoria, que era possível ser dono de si mesmo dentro de correntes, que era possível amar de verdade, mesmo num mundo que tratava o amor como luxo que não pertencia a elas. Nos 2 anos seguintes, a Fazenda Santa Cruz foi palco de algo que transcendeu qualquer conspiração, qualquer desobediência, qualquer ato de resistência política com nome e categoria. Foi palco de amor. Amor real, do tipo difícil de descrever, porque é feito de coisas pequenas, que só tem peso para quem as vive. Joana e Luiz desenvolveram uma linguagem própria de olhares e inclinações imperceptíveis de cabeça e pequenos gestos que passariam completamente despercebidos para qualquer observador de fora, mas que diziam entre eles coisas inteiras e complexas sobre o dia que havia sido e sobre a noite que estaria por vir. Maria e Firmino descobriram que partilhavam um modo específico de ver as coisas do mundo. Aquele raro presente que é encontrar alguém cujos olhos funcionam de um jeito parecido com os seus. Firmino tinha o hábito de observar animais pequenos, formigas carregando folhas 3 vezes maiores que elas, grilos organizando o próprio concerto noturno, lagartas transformando-se com uma paciência que humanos raramente conseguem imitar e contá-los a Maria com uma seriedade que beirava o cômica, mas que era completamente sincera. Ela abordava os animais que ele descrevia nos seus pedaços de pano. Era o retrato mais honesto de um amor que existia naquela fazenda, escondido em retalhos de tecido que ninguém prestava atenção. Rosa e Antônio brigavam. Era a parte fundamental de quem eles eram. 2 caracteres igualmente fortes se encontrando com uma intensidade que às vezes assustava quem passava perto sem entender o que havia ali. Eles discordavam de tudo, com uma vitalidade que podia parecer conflito para quem olhava de fora, mas que era, para eles, a forma mais honesta de estar junto. As brigas nunca eram cruéis. Nunca tocavam no que era frágil no outro de um modo que doesse para além do momento. E as reconciliações eram sempre, para ambos, melhores do que qualquer paz que qualquer outra relação havia oferecido. Ana e Geraldo tornaram-se inseparáveis nas horas invisíveis, nas brechas que o trabalho e a vigilância deixavam abertas. Ela lhe ensinou sobre ervas que cresciam na beira do rio, sobre quais delas aquietavam a febre e quais delas traziam o sono, e quais delas, com cuidado, podiam fazer coisas que era melhor não nomear em voz alta. Ele lhe ensinou sobre o que havia além da fazenda, sobre paisagens que ele havia visto antes de ser comprado e trazido para a Fazenda Santa Cruz,
paisagens que Ana nunca havia visto, mas que ele descrevia com tanta riqueza de detalhe que ela às vezes acordava de sonhos em que estava lá, naqueles lugares que só existiam nas palavras de Geraldo. Perpétua e Benedito, talvez o casal mais improvável de todos, a jovem assustada e o homem gentil que cuidava de plantas, descobriram que tinham em comum a coisa mais rara e mais valiosa que duas pessoas podem ter em comum: paciência. Eles construíam sua intimidade devagar, tijolo por tijolo, sem pressa, porque haviam descoberto que o que estavam construindo era sólido o suficiente para não precisar correr. Mas havia também as tensões. O sistema de sentinelas era fisicamente exaustivo. Havia noites em que a mulher de guarda ficava acordada até quase o amanhecer, com os olhos ardendo de sono, sabendo que no dia seguinte teria de trabalhar no canavial com o mesmo corpo que havia vigiado a noite inteira. Havia noites de chuva forte em que os movimentos eram arriscados demais e todos dormiam nos lugares certos com uma frustração silenciosa que se misturava ao barulho da chuva nas folhas de cana. E havia a noite mais assustadora de todas, a noite em que o Sr. Ernesto acordou com uma dor de dente às 3 da manhã e desceu ao terreiro com uma lamparina para buscar um remédio que Ana guardava num pote de barro perto da cozinha. Nair era a sentinela de plantão naquela noite. Ela viu a luz da lamparina saindo do casarão e foi dar o alarme, mas havia chegado tarde demais para avisar a todos antes que o senhor cruzasse o terreiro. Ela se jogou atrás de uma goiabeira e ficou completamente estática, sem respirar, enquanto o senhor Ernesto passava a menos de 5 metros dela, com a lamparina balançando levemente na mão, iluminando o chão em pequenos círculos. Ele não a viu. Passou direto, pegou o remédio, voltou para o casarão. Nair ficou atrás da goiabeira por mais 10 minutos, depois que a luz desapareceu, esperando que as pernas voltassem a funcionar normalmente. Aquela noite ficou gravada na memória de todas as 10, como um lembrete físico, visceral, do precipício sobre o qual estavam caminhando todos os dias. E elas continuaram caminhando mesmo assim. E então vieram os filhos. O primeiro filho a nascer no período da troca foi o de Maria, um menino de pele escura, olhos enormes que pareciam sempre ligeiramente surpresos com o mundo, bochechas rechonchudas que faziam qualquer pessoa que passasse perto inevitavelmente querer tocá-las. Maria o chamou de Isaías, um nome que ela havia escolhido sozinha, sem consultar ninguém, porque havia chegado a hora de ela também escolher pelo menos um nome. Quando o Sr. Ernesto foi informado do nascimento, abriu o caderno de couro preto, escreveu sem levantar os olhos: filho de Maria e Domingos. O pai biológico de Isaías era Firmino. Domingos sabia, Firmino sabia, Maria sabia. E quando o senhor Ernesto, numa tarde de inspeção do terreiro, disse a Domingos que seu filho era um menino bonito e prometia, Domingos apenas assentiu com a cabeça e não disse nada, o que havia para dizer que não custasse tudo. Nos meses seguintes, mais crianças nasceram. 5 ao todo no espaço de 18 meses, cada uma registrada no caderno com pais que não eram os pais biológicos, cada uma sendo prova silenciosa de que algo havia acontecido que o senhor não sabia, mas que existia com a solidez das coisas reais. As crianças, porém, não cooperavam com a ficção do caderno de couro preto. Isaías, filho de Maria e Firmino, herdou os olhos específicos de Firmino, aqueles olhos ligeiramente amendoados e com um brilho particular que não tinham absolutamente nada em comum com os olhos redondos e escuros de Domingos. A filha de Rosa e Antônio nasceu com uma mancha de nascença nas costas, com formato irregular, idêntico à de Antônio, mas estava registrada como filha de Domingos, que não tinha mancha nenhuma em lugar nenhum. O filho de Joana e Luís tinha as mãos grandes de Luís, as orelhas de Luís, o jeito específico de franzir a testa no sono que era de Luís.
tudo de Luís, mas estava registrado como filho de Benedito. Por um tempo, ninguém percebeu ou ninguém quis perceber que pode ser um ato de autopreservação tanto quanto de cegueira. O senhor Ernesto não era o tipo de homem que olhava para as crianças das senzalas, além do necessário para calcular o crescimento do seu capital humano. Elas eram futuros trabalhadores, futuros ativos, não pessoas que mereciam atenção individual. Mas Dona Lourdes percebeu. A esposa do feitor principal era uma mulher seca, de boca fina e olhos de gavião, que vivia numa casinha na borda da fazenda e que passava os dias observando o terreiro com uma atenção que a maioria das pessoas subestimava por sua conta e risco. Um dia, vendo Isaías brincar no terreiro ao lado de Firmino, Dona Lourdes parou, olhou para o menino, olhou para Firmino, olhou de novo para o menino e foi contar para o marido. E o feitor foi contar para o senhor Ernesto. Era uma tarde de outubro de 1877, 2 anos e 4 meses após a noite de São João. A colheita estava boa aquele ano, e o senhor havia acordado de bom humor. Um bom humor que duraria exatamente até o momento em que o feitor bateu na porta do escritório com o chapéu na mão e a voz deliberadamente baixa. "Senhor", disse ele, "tem uma coisa que eu preciso mostrar ao senhor." O feitor havia preparado com cuidado o que apresentaria. O caderno de couro preto numa mão, uma lista escrita à própria mão na outra. Uma lista das crianças nascidas nos últimos 2 anos, com observações sobre traços físicos, sobre semelhanças que não batiam, sobre o que o papel dizia e o que a realidade mostrava. O senhor Ernesto ouviu tudo em silêncio absoluto. Pegou o caderno, olhou para a lista, levantou os olhos para o feitor. "Você tem certeza?" perguntou. "Tenho, senhor. Demorei quase 3 meses para ter certeza antes de vir falar ao senhor." O que aconteceu nos minutos seguintes foi descrito anos depois por um dos trabalhadores livres da fazenda que estava no terreiro e viu o senhor sair do escritório. Ernesto Cavalcante de Melo saiu com uma expressão que não era de raiva comum, era de algo mais profundo e mais perturbador, era de humilhação. Era o rosto de um homem que havia passado a vida acreditando ter controle absoluto sobre aquele universo e que descobria, de uma tacada só, que nunca havia tido controle algum, que o caderno de couro preto havia sido uma ficção mantida por 20 pessoas, enquanto ele passeava pela superfície sem ver nada do que existia por baixo. Ele mandou chamar todos os 20. As 10 mulheres souberam antes de chegar ao terreiro. Havia sinais que apenas quem conhecia aquele ambiente conseguia ler. O modo como o feitor as olhou ao chamá-las, a atenção específica nos ombros dos homens que já tinham sido chamados. Joana reuniu as outras no caminho, num sussurro urgente e firme. Ninguém chora, ninguém implora. A gente fica de pé. Elas chegaram ao terreiro de pé. O senhor Ernesto estava com o caderno aberto e a lista do feitor na mão, olhando para os 20 com uma expressão que percorreu cada rosto como inventário de prejuízo e traição. "Vocês sabem por que estão aqui", disse ele. Não era pergunta. "Vocês trocaram de parceiros", disse ele. E a palavra trocaram saiu de um jeito que deixava claro o quanto aquela situação o revoltava. Não por preocupação com os sentimentos de quem quer que fosse, mas por controle, por autonomia, pela ousadia de 20 pessoas que haviam decidido que tinham o direito de existir por conta própria. Por quanto tempo? Silêncio. E então Joana deu um passo à frente, ergueu o queixo. "Desde a noite de São João de 75, disse ela, com a voz clara como água correndo sobre pedras. O senhor a olhou por um longo momento. 2 anos, disse ele, mais para si mesmo do que para ela, como se precisasse ouvir em voz alta para acreditar na dimensão do que havia acontecido. "Sim, senhor", disse Joana. E não havia arrependimento na voz dela. Não havia desafio calculado. Havia apenas um fato sendo declarado por alguém que havia decidido que fatos verdadeiros mereciam ser declarados em voz alta.
que 2 anos de vida real mereciam ser reconhecidos como o que eram. O que aconteceu em seguida foi brutal e merece ser dito sem eufemismo. O Sr. Ernesto mandou açoitar todos os 20. 10 chicotadas para cada um número que ele declarou em voz alta com a frieza de uma equação proporcional, disse ele, ao tempo da desonestidade. Era uma conta fria que transformava o sofrimento em administração e que revelava, mais do que qualquer coisa, o modo como ele havia sempre visto aquelas 20 pessoas. O feitor executou a punição no terreiro na manhã seguinte, à vista de todos os outros trabalhadores da fazenda. Era um recado, uma demonstração de poder que pretendia restaurar uma ordem que, na realidade, havia sido irreversivelmente transformada. O que o Sr. Ernesto não havia planejado foi o que aconteceu enquanto a punição era executada. Os 19 que esperavam sua vez não baixaram a cabeça. Olharam. Cada um olhou para o outro com olhos que diziam coisas que palavras não conseguiriam dizer sem custar ainda mais. E quando Joana foi ao poste, a última das 10 mulheres, porque o feitor a havia deixado propositalmente por último, ela caminhou ela mesma, sem ser empurrada, sem precisar ser arrastada. Se posicionou ela mesma, com aquela dignidade que nenhuma chicotada poderia alcançar. E quando o primeiro golpe caiu, ela não gritou. Quando terminou, o Sr. Ernesto ordenou que os casamentos originais fossem restaurados imediatamente. Qualquer desvio seria punido com o dobro. Naqueles dias, todos obedeceram. Mas obediência e resignação são coisas muito diferentes, e o Sr. Ernesto nunca entendeu essa diferença, o que era talvez o seu maior limite como ser humano. Porque havia algo que toda aquela vigilância e toda aquela punição não conseguiam alcançar. O fato de que a Fazenda Santa Cruz era uma fazenda e fazendas têm trabalho, e trabalho implica proximidade inevitável, e proximidade entre pessoas que se descobriram é impossível de reverter completamente. Joana e Luiz se cruzavam no canavial e trocavam olhares que duravam 1 segundo e que valiam uma noite inteira. Maria passava pela janela do quarto de Firmino de manhã cedo e o ouvia assobiar a melodia que ela havia bordado num pedaço de pano que estava agora num lugar seguro. Perpétua via Benedito cuidar da planta no quintal e sorria para dentro de si mesma, no lugar onde nenhum feitor podia chegar. E havia as crianças. As 5 crianças com os olhos, as mãos, os tiques, os sorrisos de pessoas que o papel dizia que não eram seus pais, crescendo, tornando-se cada dia mais visivelmente prova de que algo havia acontecido que nenhum chicote poderia retroativamente apagar. O Sr. Ernesto olhava para elas, às vezes, com aquela expressão difícil de nomear, aquela mistura de confusão e preferência por não resolver a confusão. Era mais fácil não olhar muito. Era mais fácil deixar o caderno de couro preto dizer o que dizia, sem examinar demais o que a realidade mostrava. Os vínculos reais haviam se formado. E não havia como desfazê-los, porque vínculos reais crescem por baixo de qualquer decreto, por baixo de qualquer ordem, por baixo de qualquer punição. Os anos passaram. O Brasil estava mudando, lentamente, mas com uma inevitabilidade que começava a chegar até os confins mais isolados das fazendas mais fechadas. Em 1880, a pressão abolicionista tinha voz nas cidades e ecos nas zonas rurais. Em 1885, mais leis, mais debates, mais sinais de que o que havia parecido permanente estava afinal sendo questionado por pessoas com poder suficiente para transformar questionamento em lei. Em 1886, o Sr. Ernesto sofreu um derrame que o deixou com a fala arrastada e o lado direito do corpo funcionando com dificuldade. O feitor assumiu mais responsabilidades. A vigilância,
que já havia afrouxado nos anos após a punição, afrouxou ainda mais, não por clemência, mas por distração e exaustão de quem tentou manter controle sobre coisas que não podem ser controladas. As 10 mulheres envelheceram juntas naqueles anos. Não de mãos dadas, no sentido visível, mas de um modo que só elas e os 10 homens reconheciam, como um tecido de sustentação que existia por baixo de tudo. Quando uma estava mal, as outras apareciam com chás, com presença, com o silêncio específico de quem sabe o que está sendo sentido sem precisar de explicação. Quando uma estava com medo, havia sempre outra que havia sobrevivido a um medo maior e que podia testemunhar que a sobrevivência era possível. Joana perdeu um filho em 1882, um filho de Luís, que morreu aos 8 meses de uma febre que Ana lutou para quebrar com todos os chás que conhecia e que não cedeu. A noite em que o menino morreu, Joana ficou sentada no chão da senzala, com ele no colo, imóvel, por horas. As outras 9 mulheres ficaram a noite toda. Não precisaram ser chamadas. Simplesmente apareceram, uma após a outra, e ficaram no silêncio específico de quem entende que algumas noites não tem consolo possível, apenas companhia. E então chegou 1888. A notícia da assinatura da Lei Áurea chegou à Fazenda Santa Cruz por um menino de 12 anos a cavalo, com um bilhete dobrado e um jornal amassado da viagem. O feitor leu o jornal sozinho no escritório do casarão, por um longo tempo que ninguém conseguiu medir de fora. Depois saiu para o terreiro e chamou todos. A princesa assinou, disse ele, simplesmente, como se comunicasse algo que estava muito além do vocabulário que tinha disponível para aquele momento. O que aconteceu depois foi aquele tipo de coisa que sempre falha completamente quando tentamos descrevê-la em palavras. Alguns choraram. Alguns ficaram estáticos, com o corpo precisando de tempo para processar o que os ouvidos tinham acabado de ouvir. Uma mulher chamada Sebastiana, que não era das 10, que havia chegado à fazenda décadas antes e que era tão parte daquele chão quanto a mangueira do terreiro, sentou-se no chão e ficou olhando para o céu por um tempo longo, como se estivesse conversando com alguém que não estava ali, mas que precisava ouvir aquela notícia também. Joana não chorou. Ficou parada com os olhos fechados por um momento. Depois abriu os olhos. Procurou Luís com o olhar. Ele estava do outro lado do terreiro, olhando para ela. E pela primeira vez em 13 anos, desde a noite de São João de 1875, eles não precisaram disfarçar nada. Ninguém estava controlando, ninguém estava vigiando. O caderno de couro preto havia deixado de ter qualquer autoridade sobre qualquer coisa. Joana atravessou o terreiro e pegou na mão de Luís. Simples assim. Depois de 13 anos, ela pegou na mão do homem que havia escolhido, e ninguém no mundo tinha nada a dizer sobre isso. Nos meses seguintes, cada um dos 10 casais reais foi à igreja de Nossa Senhora do Carmo, na cidade, e se casou oficialmente. 10 casamentos no mesmo dia, em fila. O padre estava visivelmente confuso com a quantidade de casais que chegaram juntos, mas realizou as cerimônias com o profissionalismo de quem faz o que precisa ser feito. Ele não sabia, não poderia saber, que cada um daqueles casais havia esperado 13 anos por aquele momento, que cada um havia sido açoitado pela ousadia de existir do jeito que queria existir, que cada um tinha uma história que começava com uma fogueira de São João e uma mulher de pé que havia dito: "E se trocássemos?" Joana e Luís foram os primeiros. Ela entrou na igreja de vestido branco, que havia costurado ela mesma nos dias anteriores, a costura irregular em alguns pontos, a gola não completamente reta, o barrado alguns centímetros mais alto de um lado do que do outro. E não importava absolutamente nada, porque ela havia costurado aquele vestido com as próprias mãos e estava andando para o altar com as próprias pernas, para se casar com o homem que havia escolhido com o próprio coração. Luís esperava na frente do altar,
com uma expressão que o padre descreveria mais tarde para a esposa, como o rosto de um homem que esperou muito tempo por algo que havia chegado a acreditar que nunca veria. Quando o padre perguntou a Joana se ela aceitava Luís como seu esposo, a palavra aceita pesou de um modo que o padre não percebeu, mas que Joana e Luís e todos os outros que estavam presentes sentiu no corpo. Ela respondeu com uma voz que havia esperado 13 anos para poder dizer aquela palavra em público, para outras pessoas ouvirem, sem medo de nada. Aceito. E quando disse aquela palavra, não havia nenhum senhor para contradizê-la. Não havia caderno de couro preto para registrar outra coisa. Havia apenas Joana, que havia escolhido, e Luís, que havia aceitado ser escolhido, e o padre, que fez o sinal da cruz sobre os dois sem ter a menor ideia do que estava abençoando. Joana viveu até 1919. Morreu com 76 anos, o que era, para a época e para alguém que havia vivido o que ela havia vivido e sobrevivido ao que ela havia sobrevivido. Uma longevidade de resistência pura. Luís morreu 2 anos antes, em 1917. Dizem que ela passou a última semana de vida sussurrando o nome dele de vez em quando, como quem lembra de um endereço que precisa visitar. Maria e Firmino tiveram 4 filhos. Todos eles, tanto os que nasceram antes quanto os que nasceram depois da abolição, criados sabendo a história da noite de São João. Era uma história que Maria contava para eles na beira da cama, não com a voz de cantar, mas com a voz sussurrada de quem conta coisa sagrada, de quem transmite algo que não pode ser perdido, porque pertence a todos que vierem depois. Rosa viveu 80 anos, brigando com a mesma intensidade com Antônio e com o mundo, e com tudo que merecia ser questionado. Antônio a enterrou com uma expressão que as pessoas que estavam presentes descreveram décadas depois, ao recontar a história, como alguém que acaba de perder o único adversário que estava à sua altura. Ana tornou-se parteira e curandeira conhecida em Recife, mulher que o bairro inteiro procurava quando os médicos não chegavam ou quando chegavam e não resolviam. Geraldo a acompanhou até onde podia e quando não podia esperava em casa. Eles nunca tiveram filhos biológicos e nenhum dos dois parecia sentir falta. Rodeados como estavam de crianças do bairro que os chamavam de avô e avó, com a naturalidade de quem reconhece o afeto independente do sangue. Perpétua e Benedito tiveram uma vida que poucos identificariam como extraordinária a partir de fora. Mas de perto era tudo. Tranquila, sólida, cheia de pequenos momentos que, somados, faziam uma existência digna e plena. Benedito criou um jardim no quintal do cômodo alugado em Recife. Um jardim pequeno, que não tinha espaço para ser grande, mas que todo verão produzia flores que a vizinhança parava para olhar. As 10 mulheres da Fazenda Santa Cruz não são lembradas em nenhum livro de história. Seus nomes não estão em nenhum monumento, nenhuma praça, nenhuma escola. Nenhum historiador as citou em teses acadêmicas. Nenhum documento oficial registrou o que fizeram com outra coisa além do chicote do Sr. Ernesto. Mas elas existiram, com a solidez das coisas que existem de verdade, com a permanência das coisas que importam de verdade. E o que fizeram? A coragem tranquila e coletiva e determinada de 10 mulheres que decidiram que mesmo num mundo que as negava absolutamente tudo, que negava seus nomes e seus corpos e suas histórias e seus filhos e suas escolhas, que mesmo nesse mundo elas podiam escolher a quem amar. Isso não desapareceu com elas. Esses tipos de gestos nunca desaparecem completamente. Eles passam pelas gerações como raízes invisíveis que nutrem algo que não tem nome, mas que sentimos quando ouvimos histórias como essa. Sentimos e reconhecemos. Como se uma parte de nós já soubesse que essa história era verdade muito antes de ouvi-la.
como se ela já estivesse dentro de nós desde antes, esperando apenas pelo momento em que alguém sentasse ao redor de uma fogueira ou abrisse um vídeo numa tela e começasse a contar. Na próxima semana, aqui no canal, a história de outra mulher, em outro estado, em outra época, mas com a mesma coragem impossível de ignorar. Uma mulher que sozinha, em um ato que custou tudo que ela tinha, mudou o destino de 40 pessoas de uma vez. Se você quer ouvir essa história, e você vai querer, se inscreve agora. Ativa o sino. Não deixa essa história passar. Histórias como a de Joana existem para ser lembradas. E nós estamos aqui para isso.